Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5, nosso tema é decidindo o seu futuro. Então, nessa lição nós vamos ver como que Deus continua trabalhando na vida do povo de Israel para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Apesar que Deus tinha feito muitas coisas por eles, tinha abençoado eles, ainda assim muitos desconfiavam da soberania de Deus, porque eles tiveram medo de entrar na Terra Prometida. O nosso texto do dia que está em Atos, capítulo 7, versículo 39, diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Ou seja, eles queriam voltar ao Egito. O povo de Israel, ou que não era Israel ainda, o povo hebreu, quando saíram do Egito, começaram a peregrinar, eles quiseram voltar para o Egito. Então aquela geração que saiu do Egito, o povo hebreu que saiu do Egito, quando eles estavam peregrinando, eles queriam voltar ao Egito. A nossa síntese: sempre haverá dificuldades na vida daquele que caminha com Deus, mas nunca se deve perder a fé em cumprimento de suas promessas, porque Ele é sumamente fiel. Então, meus irmãos, nós vemos que na caminhada com Deus não é fácil, tudo tem dificuldades e situações, mas com Deus nós conseguimos, nós temos a possibilidade, a oportunidade de alcançar as mais ricas bênçãos do Senhor. Então veja que nessa síntese aqui não é fácil. Com Deus não é fácil, sem Deus fica ainda mais difícil. Se com Deus ainda às vezes situações que são difíceis, imagine sem Deus, porque com Deus nós temos o consolo do Espírito Santo, sem Deus nós não temos consolo. O nosso texto bíblico que está em Números 13, do 26 ao 36, diz assim: e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Ou seja, os espias foram até a terra prometida, foram até Canaã, trouxeram os frutos, mas desanimaram o povo. Aqui no versículo de número 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deus falou que a terra seria deles. Não importa se tinha gigantes, não importa o que tinha naquela terra. Deus falou que aquela terra seria do povo de Israel. Não importava o que tinha na terra, mas seria do povo. E o povo, assim, os espias desanimaram o povo, dizendo: não, ela tem gigantes. Mas se Deus falou que era deles, já tinham passado por tantas situações, a terra seria deles. Aqui no Números 14, do 1 ao 2, então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morréramos na terra do Egito, ou se morréramos neste deserto. Deus, quando eles... Irmãos, meu rosto está um pouco inchado, eu fiz uma cirurgia ontem no dente, eu arranquei um dente que estava me incomodando muito aqui, os dentes de trás, então as raízes muito profundas, então eu tive que fazer uma cirurgia, por isso que meu rosto aqui está bem inchado. Mas amém. Então, meus irmãos, nós não devemos nem estar falando, né? Mas como nós temos um compromisso com a escola dominical, como também com o canal da EBD, então, meus irmãos, nós temos esse compromisso. Eu não gosto de falhar nos meus compromissos. Dá para entender bem, a minha voz está bem audível, porém tem só essa questão aqui tá inchado aqui, eu não consegui nem fazer a barba. E onde eu tô aqui também é muito frio, por isso que eu tô com essa roupa. Mas assim, quando nós vemos aqui, meus irmãos, quando Deus tira o povo, quando Deus promete algo para o povo, não importa o que tem, se há gigantes, o que há dificuldades, Deus falou que abençoar, Deus vai abençoar. E aqui o povo começou a murmurar contra Moisés. Nós vemos aqui em Números, o registro de Números vai dizer que eles começaram a murmurar contra Moisés, porque se fosse nós para morrer aqui, é melhor morrer no Egito. A nossa introdução: Israel já desfrutava de extraordinários milagres de Deus. Irmãos, quanto milagre, o povo que mais viu milagre na face da terra foi o povo de Israel. O povo viu muito milagre com Jesus, claro que viu, mas não era o mesmo povo que normalmente via os milagres no cotidiano. O povo de Israel não. O povo de Israel tinha um milagre todo dia, a coluna de nuvem durante o dia para não ter muito calor, e à noite fogo para não sentir frio. Tinha comida que brotava no deserto. Irmãos, o povo viu muito milagre. Mas nem com todos esses milagres parece que foi fé suficiente para eles terem fé
que entrariam na terra prometida não importava o que acontecesse. Deus lhe dava mantimentos, conforto e proteção, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé, uma atitude de obediência, uma atitude de confiar em Deus, naquele que é o dono da vida, naquele que tudo pode, confiar na soberania de Deus. Tópico 1, os espias, o fim da jornada. Chegou o fim da jornada, acabou os 40 anos e agora são enviados os espias. Moisés envia os espias para que pudesse sondar a terra, viu o que tinha na terra, quais são os frutos da terra, quais são os povos que habitavam aquela terra. E aí começou o problema. Aqui os espias eram representantes de todos que saíram do Egito, ou seja, de cada tribo foi enviado um homem. Foram enviados quantos? 12 homens à terra de Canaã para espiar a terra. Eles atravessaram o Jordão, foram para a terra de Canaã para espiar, para ver o que tinha na terra. Parte 2. O tempo da alegria. Deus não escolheu um tempo qualquer para essa visita tão especial. Está escrito que era tempo das primícias das uvas. Ou seja, Deus não escolheu qualquer tempo para dizer para Moisés que deveriam no caso, espiar a terra, mas sim um momento que tivesse coisa, para eles verem quanto Deus propiciou, porque Deus poderia ter falado que, para ter mais fé ainda, de falar assim, ó, vai lá na época de seca, né? Mas Deus não fez isso, Deus fez com que eles fossem na época de colheita, na época das primícias, das uvas, por isso que eles trouxeram um homem trouxe um cacho de uvas, né? Que a gente entende às vezes que pode ser um cacho de uvas e a uvas muito grande, não, de repente é uma outra forma de nós analisarmos. Eu não conheço muito de agronomia, não conheço muito de fruto, mas eu entendo que podia ser uvas muito boas, muito boas mesmo. Então Deus queria demonstrar para aquele povo que a terra era boa, que a terra era muito boa, que você plantava a terra, crescia o fruto de uma proporção muito boa, de qualidade muito boa. Então foi isso que Deus queria mostrar para o povo. Aquele tempo de alegria em Canaã pronunciava uma vitória maiúscula para os hebreus, recompensa das mãos do Senhor. Então Deus ia recompensá-los por tudo que eles passaram, porque agora eles iam ter o quê? Um país. Deus estava proporcionando para eles o quê? Um país. Então Deus queria o que deles? Fé e obediência. Na parte 3 aqui, a antessala da vitória. Qual que é a antessala da vitória, meus irmãos? A antessala da vitória é a luta, é a dificuldade, são as situações. Quando os representantes dos filhos de Israel foram enviados a Canaã, eles estavam vivendo na antessala da vitória, ou seja, de ter faltando aquele detalhe pequeno para poder alcançar a bênção de Deus. Então isso pode ser chamado aqui, como comentarista da revista, a antessala da vitória, porque todos nós passamos por isso. Parece que quando a gente está perto da nossa bênção, da nossa vitória, parece que a luta ela espreme mais a nossa vida para Deus, não que Deus ele seja maldoso em fazê-lo, não, para ver se realmente a gente está confiando em Deus, para que se realmente nós temos o desejo de estar na presença de Deus. Então Deus ele permite certas circunstâncias da nossa vida para saber se realmente nós estamos confiantes em Deus. E aqui no tópico 2, murmuração e fé. A vista humana. Os espias que voltaram de Canaã dirigiram-se aos seus líderes e ao povo, levando consigo prova de bênçãos de Deus, o fruto da terra. Então, confirmaram que, de fato, a terra prometida mandava leite e mel. A expressão não tinha sido nenhum exagero de Deus e a prova disso era o fruto. Então, eles trouxeram o fruto para mostrar para o povo que realmente a terra era boa, mas o olhar humano dos representantes das 10 tribos trouxe consequências terríveis para a história do povo de Deus. Um desespero abateu-se imediatamente sobre os descendentes de Israel. É como quem diz, a terra é boa, a terra é muito boa, mas existem gigantes lá. Como nós vamos fazer para entrar? O mesmo Deus que conduziu eles até ali, meus irmãos, é o Deus que ia fazer com que eles derrotassem aqueles povos e tivessem vitória sobre aqueles povos e tomasse posse daquilo que Deus prometeu a eles, fosse habitar naquela terra. Então, à vista humana, a terra é muito boa, mas será que eu tenho capacidade de conquistar essa terra? A terra é uma bênção, a terra mana leite e mel, a bênção de Deus é muito boa, mas será que eu tenho capacidade de conquistar essa bênção? Então veja, meus irmãos, que depende da nossa visão. Aqui está falando da visão humana, da vista humana,
Nós temos que ter visão humana de saber que existem dificuldades, mas temos que ter fé em Deus, que nos trouxe até essas dificuldades. E aqui no tópico, na parte 2, o tempo da alegria. Deus não escolheu um tempo qualquer para essa vista, é o que eu já li. A antessala da vitória, a visão de fé. No meio dos 12 espias havia 2 homens de fé, Josué e Caleb, que dos que saíram do Egito, eu já falei isso várias vezes, desde o começo desse trimestre eu estou dizendo, dos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então tinha 12 tribos, só Josué e Caleb dialogaram com o povo, dizendo, não, mas a terra é muito boa e Deus que nos trouxe aqui vai dar essa terra. E começou aquela discussão, mas eram 10 contra 2. O povo chorou, o povo se abateu, o povo ficou triste, o povo deu mais ouvidos àqueles que estavam dizendo negativamente do que os homens de Deus que estavam trazendo aquela situação positivamente. Ou seja, a terra é muito boa, eles falaram a mesma língua, a terra é muito boa. Só que 10 disseram, mas como é que a gente vai entrar nessa terra sendo que a gente vai morrer? Era melhor a gente ter morrido no deserto. Os outros 2 disseram, não, mas se Deus nos trouxe aqui e falou que essa terra é nossa, então essa terra é nossa. O poder do desânimo. O discurso que aqui vai dizer, o discurso negativo daqueles homens trouxe um desânimo para o povo, né? Os 10 homens, parece que o discurso negativo foi muito maior, o discurso negativo foi muito maior do que o discurso de ânimo, do que o discurso positivo. Então veja que nós temos que tomar cuidado, irmãos, que tipo de discurso nós estamos dando a nossa atenção. Ao discurso positivo porque muitos falam, ou ao discurso negativo porque muitos estão falando negativamente, ou o discurso positivo que poucas pessoas acreditam e falam. Depende, meus irmãos, do que tipo de discurso você e nós estamos dando ouvido. Eu, no caso, estou aqui em outro país, estou tentando me legalizar. Alguns dizem, mas é muito difícil, mas é muito complicado. Porém, Deus, que eu orei a Deus para me trazer aqui, Deus vai me dar a vitória. Amém? Estou lutando, estou vencendo gigantes, estou enfrentando gigantes todo dia. E é assim que as coisas. Deus falou, Deus se compromete, Deus me responsabiliza. Ele tem que cuidar de mim, da minha família, glória a Deus. Mas o Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Muitos falam negativamente e alguns falam positivamente. O que nós temos que fazer é ouvir a voz daquele que nos chamou, o Deus Todo-Poderoso. O poder do desânimo. O tópico 3, colhendo frutos amargos. O povo volta ao Egito. O momento mais decisivo e alegre do povo transformou-se o pior de todos os pesadelos, pois, segundo Atos 7,39, eles voltaram ao Egito em seus corações. Não que eles voltaram ao Egito, agora vamos voltar ao Egito, vamos voltar tudo de novo, vamos caminhar. Não. O seu coração, o seu desejo voltou a estar no Egito, porque lá tinha isso, porque lá tinha aquilo, e era melhor morrer lá, porque lá estava uma situação cômoda, do que lutar para ter uma vida melhor. Porque lutar para ter uma condição melhor. Irmãos, claro, nós lutamos e vencemos quando nós estamos na presença de Deus. Não adianta querer lutar, tomar decisão sem estar na direção do Senhor. Nós temos que lutar e buscar a Deus e fazer o possível quando nós estamos na direção de Deus. Então aqui nós vamos ver o que? O povo voltou ao Egito ao seu coração. E na parte 2, o povo foi reprovado. Deus poderia dar muito mais a eles se eles tivessem tido mais fé. É como nós, Deus pode dar muito mais a nós se nós tivermos fé. E aqui o povo é reprovado. Os mais de 600 mil homens adultos daquela geração foram então reprovados pelo Senhor. Então, e não entrariam na terra prometida. E aqui embaixo vai dizer, as pessoas que um dia participaram dos banquetes espirituais se fizeram participantes do Espírito Santo e depois decidiram apostatar da fé. Então, meus irmãos, viram a presença de Deus, sentiram a presença de Deus, sentiram o conforto do Senhor, sentiram Deus aparando, sentiram Deus cuidando, e agora o que querem fazer? Voltar ao mundo. Então veja, voltar às práticas mundanas. A gente fala ao mundo, né? Mas as práticas mundanas, voltar aos mesmos afazeres que faziam antes de se converter. Então, por quê? Porque Deus ele promete o quê? A eternidade, Deus promete o céu, Deus promete bênção, Deus promete amparo, Deus promete paz. E agora as pessoas querem voltar depois que tudo que Deus fez
depois de Jesus ter morrido na cruz, você aceitou essa condição, nós aceitamos a crucificação de Deus, que o Senhor Jesus fez por nós, e agora a gente quer voltar. Então, meus irmãos, que pessoas que fazem isso acabam sendo pessoas como o povo do Egito, o povo de Israel, o povo hebreu, reprovado. E aqui no 3, 40 dias se tornam em 40 anos. Irmãos, eles poderiam ter entrado na terra prometida em 40 dias, né? Porque não era tão longe assim, mas pela desobediência deles demorou 40 anos, eles ficaram dando volta, deram uma volta muito grande no deserto, né? Fora que a coluna de nuvem parava, eles tinham que parar, que eles não poderiam prosseguir sem a posição de Deus. Aí Deus queria ensinar a eles a confiar nele, Deus queria ensinar ao povo a confiar em Deus. E aqui, se o povo for obediente, a vitória será certa, mas se apostatar da fé e voltar ao Egito, atrairá para si uma dor e vergonha que nunca serão esquecidos. Então veja que se o povo continuasse na peregrinação, continuasse nesse desejo, seria muito abençoado. Mas se o povo voltasse, seria uma vergonha, irmãos. E às vezes as pessoas querem voltar, querem retroceder e ficam no impasse. Mas se eu voltar, eu vou sentir vergonha. Se eu voltar, o que vão dizer de mim? No entanto, se está na situação, luta para vencer, luta para dar vitória, que Deus vai dar vitória, luta, faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Quando nós fazemos a nossa parte, que é orando, nos esforçando, buscando a Deus, fazendo aquilo que deve ser feito, Deus, meus irmãos, ele se encarrega de fazer a parte dele. Então a gente não precisa fazer a parte de Deus. A gente não precisa ter subterfúgios para alcançar coisas para nós. Deus dá a vitória. E aqui o povo deveria ter tido mais fé, mais desejo, mais anseio de desfrutar da bênção de Deus. Nós temos que ter desejo e anseio de desfrutar da bênção de Deus. Aqui então faltou para o povo também isso. E aqui agora nós vamos para a nossa conclusão. A geração que saiu do Egito tinha de fato enormes dificuldades para conquistar os gigantes de Canaã. Mas, quaisquer que fossem os obstáculos, Deus lhe introduziria como prometido naquela boa terra. Os hebreus só precisavam crer e obedecer, porém preferiram a rebeldia em seus corações. Por isso, morreram e foram enterrados em sepulturas no deserto. Poderia ter sido diferente, pois o justo viverá da fé. Poderia ter sido diferente, eles poderiam ter entrado na terra prometida, mas não entraram pela sua desobediência, pela sua rebeldia, pela sua murmuração. Irmãos, a bênção de Deus está logo ali. Logo ali, quando nós dissemos, para nós aparentemente está longe, mas para Deus está perto. A eternidade, a vida eterna está logo ali. Mas nós muitas vezes dificultamos essa questão de nós estarmos na presença de Deus e desfrutarmos da bênção de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ver bem isso. Quem de fato nós somos? O que de fato nós estamos fazendo? Que desejo que nós temos de estar na presença de Deus? Será que nós confiamos, temos fé? Ou será que a gente é levado pelas opiniões que divergem nas suas questões? Depende do que você e eu, depende do que a gente leva em consideração. Se Deus falou, se você crê em Deus verdadeiramente, nós cremos em Deus verdadeiramente, Deus falou, está falado. Não importa, nós temos que fazer a nossa parte a partir daí. O que é a nossa parte? Orar, buscar Deus, estar na presença de Deus. E aquilo que for a nossa parte nesse mundo físico, documento, alguma coisa dessa natureza, procurar emprego, alguma coisa assim, nós temos que fazer. Aquilo que estiver ao nosso alcance, nós temos que fazer. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude a alcançarmos as promessas que Ele tem nos preparado. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz.